Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Esta é uma manhã muito gostosa. Quero desejar às mães desta casa, você mãe que está nos assistindo, você mãe que está aqui hoje, um feliz Dia das Mães. Amém? Vocês são portadoras de vida, né? Vocês foram escolhidas para gerar vida. E isso é muito lindo. Quando nós entendemos a partir daquilo que nós liberamos nessa casa, né? As mulheres são privilegiadas porque elas podem gerar vidas no espírito e gerar vidas no natural, né? Então, que Deus abençoe a maternidade, que Deus abençoe as mães, que Deus capacite vocês para administrar a casa de vocês como uma mulher idônea, manifestar a vida de Cristo na vida dos filhos e das filhas de vocês, e que vocês, mães, possam ser referências para a casa de vocês em Cristo. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Que Deus continue abençoando a madre, né, de vocês. Que Deus continue abençoando esse útero e que o útero de vocês sejam úteros proféticos, que gerem verdadeiros profetas e apóstolos da próxima geração. Amém? Deus abençoe vocês grandemente. Abriram aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e nós vamos começar a leitura a partir do versículo 14. É 14 ou 14? Você viu, professor Pasquale? Obrigado, viu, Diane? Mas é 14 ou 14? Se for pato falando, é 14. Vocês entenderam, né, irmãos? E aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra em alta voz, pregou à multidão reunida, dizendo, abre aspas, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto, aleluia. O que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia glorioso do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga comigo, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres feitos portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, aleluia, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o vencesse. Uau! Vou ler de novo o versículo 24. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele afirmou Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Versículo 27. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença.
Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda a franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouves. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Este amor que tudo venceu. Esta canção, quando nós cantamos ela declarando glória ao Rei, hoje e para sempre, ela é uma atividade que precisa ser lembrada no meio natural. Porque as regiões celestiais, os anjos neste momento, estão declarando: santo, santo, santo és para sempre. E nós cantamos e declaramos que o amor dele venceu e não há nenhum mal que virá sobre nós que nós não conseguiríamos mais suportar. Então, nesta manhã, eu refletindo ao Senhor o que Ele queria para nós nesta manhã, e o Senhor falou assim: diga para eles que eu já venci o mundo. Diga para eles que eu já venci o pecado. Diga para eles que eu venci a morte. E diga para eles que eu venci o diabo. E aí nós cantamos: e quando o dia mal vier, eu cantarei para você. E é exatamente isso que nós temos que fazer, porque você precisa entender uma coisa: o dia mal virá e virá para todos. No mundo nós teríamos aflições, disse o Senhor. Então, a questão não é como eu recebo o dia mal, porque o dia mal ele vai vir para todos. Uma hora todos nós vamos passar por algum, como nós costumamos dizer, perrengue. Né? Alguém já passou algum perrengue aí? Todo mundo passa por um dia mal, por uma dificuldade. Todo mundo passa por uma desestabilidade. E assim como a tecnologia precisa, né, Léo, de um estabilizador de energia para não oscilar, nós precisamos de Cristo como nosso estabilizador. Porque se nós estivermos conectados nele, a nossa vida não oscila. Tudo aquilo que Ele depositou para fazer através de nós é concretizado quando Ele está em nós. Agora, quando eu vejo Pedro se levantando no dia de Pentecostes, quando vem o Espírito Santo sobre aquele povo e eles começam a falar, cada um em sua língua, e entender, e naquele momento quebra-se todo o paradigma de Babel, aonde as línguas foram confundidas porque o homem queria ser maior ou chegar até a Deus. Quando desce o Espírito mostra, quando o Espírito do Senhor desce, toda a confusão de línguas acaba. Quando o Espírito Santo vem, toda a confusão acaba. Cada um entendia aquele que estava falando no seu idioma. E algumas pessoas que acompanhavam a movimentação, alguns judeus que estavam naquele ambiente do Pentecostes, achavam que aquelas pessoas estavam embriagadas ou loucas, ou chapadas. E essa passagem que nós lemos de Atos 2:35 em diante, é justamente o momento que Pedro levanta,
E o interessante é que a palavra não diz, e Pedro levanta e confronta. A palavra diz que Pedro levanta e prega. Fala para o seu irmão, no meio da confusão, que não haja confronto, mas que haja ministração. Que haja palavras liberadas para o entendimento. E Pedro começa a falar o que estava acontecendo. Gente, será que vocês não conseguem entender que o que está acontecendo neste momento foi o que Joel profetizou há anos? Que haveria de chegar esse tempo onde o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. E que esse poder dos céus viria sobre nós. É isso que está acontecendo. E a vinda do Espírito Santo, ela é um selo da nova aliança. Ela é um simbolismo que agora sim nos tornamos o templo do Espírito. Que agora sim a legislação muda, agora é na graça, agora é no Espírito e não mais na lei. Agora o mais importante de nós entendermos é que quando nós recebemos esse Espírito que vem sobre nós, ele traz com ele a vida de um Cristo vencedor, amém? Então a palavra, quando ela fala aqui no final, que o Senhor está sentado à direita do Pai, até que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés, isso significa o quê? Que vai se cumprir exatamente o que ele fala em Efésios 3:10. Que agora, esse Espírito vindo, nós nos tornamos a igreja do Senhor. Fala isso para o seu irmão, agora, nós somos a igreja do Senhor. E Efésios 3:10 vai dizer que esse Cristo, esse Espírito de ressurreição, que ressurgiu Jesus dentre os mortos, que a própria leitura de Pedro fala, Deus não permitiu que Jesus ficasse no túmulo, não permitiu que o corpo dele sofresse decomposição. Ele entrou com a carne morta e saiu vivo em espírito. Amém? Agora entenda uma coisa. Quando nós declaramos, eu sou a igreja, isso significa que todo o poder dos céus habita em você. Olha, que glória a Deus, hein? Alegria, irmão, hoje é dia das mães. Eu vou repetir. Quando nós declaramos que somos a igreja, isso significa que todo o poder dos céus habita em nós. Toda a conquista naquela cruz tem que habitar em nós. E quando a palavra fala que os inimigos serão colocados por estrado dos pés, isso significa que a igreja vai levar essa manifestação. Aqueles que são os portadores desse Espírito é que vão levar essa palavra. Mas a palavra que a igreja vai levar não é a que nós vamos vencer o diabo, porque o diabo já foi vencido. A palavra que deve ser ministrada nesses dias não é, nós vamos vencer o pecado, porque o pecado já foi vencido. Nós vamos vencer a morte já foi vencida. Mas nós temos o costume de delegarmos o problema para alguém. E o crente, aquele que está nesse ambiente de igreja, ele tem o costume de depositar todo o problema nas costas de quem? Quem que é o culpado quando você erra? Quem? É o diabo, o capiroto, é o coisa ruim. Mas é que o diabo, nossa, eu estou numa luta, o diabo menina, o diabo se levantou de um jeito. Como que alguém que já foi derrotado se levanta? Como que alguém que já foi destruído se levanta? Como um pecado que já não existe mais se manifesta? Você está entendendo, sim ou não? Então, a morte de Jesus na cruz, ela veio para trazer algumas conquistas. Você está comigo aqui? Você está comigo aqui? Quais foram as conquistas de Jesus na cruz? Tecnicamente são 4, 3 já aconteceram, falta uma. Aí talvez você vai falar assim, uma é quando ele vai voltar. Não. Fala comigo assim, primeira, a morte de Jesus na cruz. Fala, a morte de Jesus na cruz acabou com o pecado. Ele venceu na cruz. Toda a dívida foi paga na cruz. Fala para o seu irmão, está pago?
Acabou. Não somos mais escravos. Quem porta esse espírito agora, a palavra diz que ele tem um espírito que clama, Abba, Pai. Segundo, vencer o diabo. Fala comigo, ele já venceu o diabo na cruz. Ele não vai vencer, a igreja não vai vencer o diabo, a igreja já venceu o diabo. É por isso que a palavra diz que a porta dos infernos, a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Porque a igreja tem o domínio sobre isso. Mas eu estou falando da igreja de Jesus Cristo. O organismo vivo, aquele que carrega esse espírito que já derrotou o pecado, que já derrotou o diabo. E o terceiro, qual é? A morte. Jesus venceu a morte naquela cruz, amém? Para que hoje eu e você temos vida. Vida em abundância, para que nós possamos, através dele, desfrutar da eternidade. Olha para o teu irmão, desfrute da eternidade, meu irmão. A eternidade nos torna imparáveis. E a quarta, pastor, qual que é? A quarta é a maior dificuldade. Porque Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte. Qual é o próximo processo agora? É você vencer você mesmo, irmão. Porque aquilo que Jesus já tinha que fazer, ele já fez. Está tudo pronto. O próximo passo é você entender que a cruz mata você. A cruz mata a raiz adâmica. Então a maior dificuldade hoje não é vencer o diabo, porque o diabo já foi vencido. Não é vencer o pecado, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E não é ter medo da morte, porque o amor dele venceu a morte. A morte não venceu. Vivo ele está. Está vivo aonde, irmãos? Dentro de nós. Agora, o que precisa ocorrer para que eu desfrute desses três? Em glória, completo, na plenitude. Eu preciso entender. Fala comigo assim, meu maior inimigo não é o diabo. Meu maior inimigo não é o pecado. E meu maior inimigo não é a morte. Meu maior inimigo sou. E essa manhã o Senhor está falando para você, não dê moral ao inferno, não dê moral ao diabo, para de declarar que o diabo está se levantando contra você, porque ele não tem autoridade para isso, a não ser que você entregue uma porta aberta para ele e fale assim, entra. Agora, se você estiver em Cristo, o diabo não tem poder para te tocar, diga glória a Deus. Se você estiver em Cristo, o pecado não te seduz, diga glória a Deus. E se você estiver em Cristo, ainda que o teu corpo natural morra, a vida em espírito, ela é para sempre. Mas quando nós chegamos nessa quarta, que é nós entendermos tudo aquilo que Ele já conquistou para nós, e é só desfrutar disso, nós temos muita dificuldade. Por quê? Porque nós não nos conhecemos. Nós temos problemas ainda com as nossas fraquezas. Nós temos problemas ainda com questões de temperamento. É isso que nós começamos a trabalhar com os jovens. Você precisa se conhecer. Você precisa saber aonde você ainda tem dificuldade. Você precisa ser humilde e reconhecer, eu ainda tenho dificuldade nesta área, nesse temperamento. E você precisa conduzir tudo isso à cruz, para que você possa desfrutar desse ambiente de vitória, para que você possa entender que agora nenhum mal te toca se você estiver em Cristo. Amém ou não? Então levanta a tua mão comigo e vamos lá, que essa manhã vai ser rápida. Diga, se eu estiver em Cristo, o medo não se aproxima. Se eu estiver em Cristo, a depressão não entra em mim, irmãos. Porque todos esses sintomas foram vencidos. Paulo diz isso lá na carta aos Colossenses. Quando ele fala da supremacia de Cristo, quando ele fala a dívida já foi paga. Olha para o teu irmão e fala para ele, celebra, meu irmão. Você era escravo quando você era do mundo. Mas agora você é de Cristo. Dá um totozinho assim, ó, não pode pegar na mão, faz assim, ó. Fala, você é de Cristo, meu irmão. Desfrute do Espírito dele. Às vezes a gente passa dias e dias dando moral para Satanás, falando que é ele que está fazendo.
diabo se levantando, menino. O diabo não tem poder para tocar aqueles que são de Deus. Ai, eu tenho um problema ainda nessa área, o pecado. Você só tem problema com o pecado se você estiver fora de Cristo. Só temos problema com sedução da carne se andarmos na carne. Fala para o seu irmão, quanto mais de Cristo, menos de carne. Aproveita que a carne está cara. Quanto mais Cristo habita em nós, menos a nossa carne opera em nós. E eu quero falar nessa manhã para você isso, irmãos. Tomem para vocês o poder do Espírito Santo de Deus. Olha o amém de vocês. Vocês estão tudo preocupados com o almoço do Dia das Mães. Fica tranquilo que domingo que vem volta para a noite. Aí você vai ter o dia inteiro para você fazer almoço. Agora fala comigo assim, o Espírito de Deus habita em mim. Vitórias conquistadas por Jesus, Ele venceu o diabo, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte. Para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida nele, para que eu e você fôssemos enxertados nele. Esta manhã é uma manhã de lançar fora o que te impede de desfrutar as vitórias de Cristo. Já está disponível. E não é no Instagram, não é no YouTube, não é na rede social. Já está disponível na eternidade a vida. Já está disponível para esta igreja a vida. Já está disponível para você o caminhar sem medo. Quando você descobre quem você é, quando você conhece você, quando você sabe as suas limitações, quando você sabe até onde você pode ir, quando você sabe até onde você pode não ir, a tua vida se torna melhor. Quando você sabe quem você é em Cristo, você não tem problema com estima. Levanta a tua mão e diga, glória a Deus. Porque Cristo, irmão, em Cristo, no Espírito, não há mais negro, não há mais branco. Não há cabelo pichainho, não há cabelo liso. Não há falta de cabelo, não há excesso de cabelo. Em Cristo todos nós somos iguais. Em Cristo todos nós temos o mesmo poder. Em Cristo todos nós temos a mesma força. E esta manhã, meu querido, o Senhor está te chamando para isso. Se você estiver em Cristo, você não tem problema com a tua estima. Você não tem problema se você está gordinho ou se está magrinho. Não tem problema se está fortinho. Não tem problema com seus vínculos de amizade. Porque quanto mais perto de Cristo você está, melhor são as suas amizades. Quanto mais perto de Cristo você estiver, melhor são os ambientes que você está. Quanto mais perto de Cristo você está, melhor são os ambientes quando você chega. Quando você chega, os ambientes melhoram. Aquele que está em Cristo, irmão, ele tem o detector de coisa ruim. O que é detector de coisa ruim? Ele discerne ambientes. Fala para o teu irmão, quando você chega e a luz de Cristo está em você, todas as trevas são denunciadas, meu irmão. Ou seja, se você carrega a vida, quando você entra numa casa que tem depressão, a vida que você carrega vence a depressão. A vida que você carrega traz a autoestima. Não a autoestima pessoal, mas a autoestima de Cristo. Se Deus é por nós, essa é a autoestima. Nada me separará desse amor. Nada me separará desse Deus. Nem a profundidade, nem a altura. Nem a dificuldade, nem a fome, nem o Covid-19. Nada, nem o desemprego, nada. Porque eu sou quem eu sou em Cristo. Porque quando Deus fala para Moisés, vai lá, meu filho, e fala com o faraó, Moisés fala, mas quem sou eu? O que eu falo? E o Senhor fala, quem é você? Você é meu representante, Moisés. Fala para o teu irmão, você é representante. Você é embaixador de um reino invisível e inabalável. Quem é você? Eu sou, me enviou. Uau! O eu sou. Quando Davi ia para a guerra, a palavra diz que Davi dos seus irmãos era o que tinha menos aparência e estatura.
Era o único dos irmãos que não tinha a aparência de guerreiro, Luciana. Era baixinho, ruivo, do cabelo crespo. Alguma semelhança? Foi o último a chegar em casa porque ele era visto como um filho bastardo. E enquanto o profeta espera chegar os de melhor aparência, enquanto o profeta espera chegar o que tem mais habilidade na guerra, porque ele estava ali para ungir um novo rei de Israel, e Saul havia sido ungido rei, e a palavra diz que Saul, naquela época, dos ombros para cima não existia homem mais bonito do que ele. Eita, homem bonito, hein? Você sabe o que é a palavra dizer isso? Era o Gianecchini da época. Daqui para cima, não tinha homem mais belo do que ele. E quando Samuel vai para ungir o novo rei, ele vai nessa perspectiva. Deve ser um homem bonito, guerreiro, forte, que tem habilidade com a espada. Entra o primeiro, não é. Entra o segundo, não é. Entra o terceiro, não é. Entra, não é. Senhor, e agora? Tem mais alguém? Tem. Quem? Davi. Cadê ele? Está lá no chiqueiro. Está lá no pasto, cuidando das minhas ovelhas. Cuidando dos meus animais. O profeta... Aqueles irmãos de Davi, tudo soberbo, tudo folgado, tudo metido a besta, tudo se achando, quem de nós vai ser o rei? Aí o profeta levanta e fala, ninguém senta à mesa até que Davi chegue. Ei! Fala para o teu irmão aí, quando Deus te escolhe, meu irmão. Fala para o teu irmão, quando Deus te escolhe, meu irmão, não tem altura, não tem peso, não tem músculo, não tem habilidade. Quando Deus te escolhe, Ele grita no mundo espiritual, ninguém senta à mesa até aquele que eu escolhi chegar. Ninguém toma posse, ninguém toca em nada até que aquele que vai ser o meu ungido chegue. E o Senhor está levantando homens e mulheres nesses dias nessa casa para serem ungidos para mudar gerações. Quando entra Davi por aquela porta, um menino ruivo, de baixa estatura, fedendo cocô de ovelha. E o Senhor fala, eis aí o novo rei de Israel. Fala para o teu irmão, não é a sua habilidade, é a disposição do teu coração. Fala para o teu irmão, não é a tua habilidade, não é o teu nível de conhecimento teológico, mas é o Espírito que você carrega. Levanta a tua mão e fala, eu não fui criado. Eu não fui gerado para ser um ativista gospel. Eu fui criado e gerado para ser o templo do Espírito do Senhor. E o novo pacto não se trata de conhecimento, se trata de impartição de vida. Olha o que nós vimos nesses dias, o que tem sido a fotografia da igreja para algumas pessoas quando esse ator aí perdeu a sua vida. Quantas pessoas intitularam a morte desse cara como responsabilidade porque ele falou algo a respeito de Jesus, ou que ele falou algo a respeito de Cristo, ou que ele falou algo. E as pessoas começaram a falar, tem que morrer mesmo, já foi tarde, isso e aquilo. Agora deixa eu te fazer, inclusive muitos crentes falaram isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, e se no último segundo de vida daquele cara, isso no último fôlego de vida, ele olhou para os céus e falou, Senhor, eu me arrependo. E aí, meu irmão? Está na glória. Aí você vai chegar lá depois, ele está aqui, eu não quero ficar aqui não. Aí Deus falou, então vai lá para o outro. Que lá é o teu lugar, você não devia estar aqui mesmo. Eu só deixei você subir para você ver que ele está aqui, seu bobo. Agora volta para o teu lugar. Então, nós temos que tomar cuidado com o que nós escrevemos na internet. Temos que tomar cuidado com o nosso posicionamento nas redes sociais, porque nós não somos ativistas de um reino. Nós somos portadores da vida de um reino. E nós cantamos aqui, um descendente de Davi. O homem mais notável, ele ama a justiça. A justiça que ele ama é a justiça de Deus, porque é Deus quem julga. É Deus que decreta, é Deus que fala está salvo ou não está salvo, é filho, não é filho, é joio, é trigo, é Deus. E esta manhã o Senhor está falando, eu cuido da minha igreja,
Levanta a tua mão. Em nome de Jesus. Receba poder do Espírito Santo na tua vida. Receba esse poder da cruz. Receba esse poder de vida. Levanta a tua mão e diga: o pecado não opera mais em mim. Não deve operar, irmãos. Porque Cristo habita em você. Você foi salvo. Abre aí comigo Colossenses, rapidão. Não estava nem na minha previsão de leitura, mas o Senhor pediu, vamos ler. Só para testificar. Colossenses, capítulo 2, versículo 6 em diante, ele diz assim, os cristãos livres do legalismo, sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Fala para o teu irmão, não basta receber, tem que andar nele. Tem que ser achado nele. Não basta vir ao culto, tem que ser achado em Cristo. Não basta participar de uma reunião, você tem que ser achado nele. Ao ponto das pessoas olharem para você e não enxergarem mais você, mas enxergarem o Pai sendo refletido em você. Alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão, tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade desse mundo e não em Cristo. Fala para o seu irmão, é em Cristo. Fala para ele, é em Cristo. É por isso que você não vem aqui na sexta-feira para um culto de libertação. Porque a libertação já habita em você. É por isso que eu não preciso fazer a noite da cura e da libertação, porque a cura já está em você. É por isso que nós não fazemos o culto da busca do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se busca. O Espírito Santo, ele vem, ele se funde ao nosso espírito. Ele habita. Ele não é uma entidade que você peca e ele vai embora. Aí você faz um jejum e vai para o monte, ele volta. Não, ele está em você. Quem decide ser dominado por ele ou não, é você. Diga glória a Deus. Você tem duas escolhas, ou é governado pela tua alma, que são as suas emoções, ou você é governado pelo Espírito. Versículo 8. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize em vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Versículo 9. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados. Diga glória a Deus. Diga, eu sou aperfeiçoado em Cristo. Porque Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Quem habita em mim? Quem habita em mim? O próprio Cristo. Ele é o quê? É o cabeça. É o cabeça da onde? De todo poder e autoridade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando. O que está escrito aí na tua Bíblia, meu irmão? Perdoando todos. Então para de fuçar onde não tem que fuçar. Para de querer acessar territórios que não são para você acessar. Para de querer desfrutar de ambientes que não pertencem mais a você. Para de querer sentar à mesa com pessoas que não são para a tua mesa. Para de falar que você tem problema com o pecado, porque o pecado já foi vencido. Quer vencer o pecado? Vai para Cristo, é fácil. Fala para o teu irmão, não tem receita de bolo para vencer o pecado. Tantas orações, tanto não sei o quê, faz uma campanha de jejum, faz não sei o quê. Não.
Quer vencer o pecado? Manifeste a vida de Cristo, porque Cristo venceu o pecado. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. Versículo 14, lê aí. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu completamente e pregou ela onde? Na cruz. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombras do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Não aceiteis que ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade oculta a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua crescimento concedido por Deus. Não tem segredo. É desfrutar da conquista da cruz. Você tem duas escolhas nessa manhã: continuar comendo do fruto que Adão está te dando, ou voltar a se alimentar da árvore da vida. O amor venceu. A vida está disponível para nós. E o Senhor está falando nessa manhã: a minha igreja precisa entender o poder que ela carrega. A minha igreja precisa entender o poder dos decretos que ela libera. Porque toda a autoridade está sobre vocês, porque eu sou o cabeça. Mas vocês ainda agem como se tivessem medo. Quantas vezes nós, quando trabalhávamos em células, nós falávamos para alguém, vai lá para ministrar, a pessoa ficava com medo. Mas e se manifestar um demônio lá, o que eu faço? Sai correndo, irmão. O que você faz? Você só mostra o caminho da rua para ele. Fala, caminho da rua, serventia da casa aí, ó. É exatamente esse o nosso papel, fala comigo. O papel da igreja é acessar lugares e curar pessoas. O papel da igreja é acessar os lugares e expulsar os demônios. O papel da igreja é acessar lugares e trazer vida onde há morte. Então eu e você não podemos temer esses ambientes, porque a natureza aguarda. Com grande expectativa a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros, que carregam a glória, que carregam a vitória da cruz, e dizem, a morte não venceu. A solidão não vai te vencer, irmão. A depressão não vai te vencer, irmão. A vontade de tirar a tua vida não vai vencer. Sabe por quê? Porque a vida que habita nesse lugar é maior do que a morte. Você precisa entender isso, caminhe no Espírito. E o Senhor vai apontar o futuro para vocês. Vocês lembram que há 2, 3 semanas atrás eu falei, eu estou sentindo da parte do Senhor que dias melhores estão chegando. Vocês lembram? E eu já comecei a desfrutar dos dias melhores. No mundo natural, no meu trabalho, eu já comecei a desfrutar de dias melhores. E tudo aquilo que eu vi, que foi uma visão que o Senhor me deu, agora eu estou vendo ela materializando. As coisas acontecendo. Eu tinha que ficar 14, 16 horas na rua trabalhando, agora 8 horas. E o Senhor mostrando, eu não falei que as coisas iam melhorar, que os caminhos iam se abrir. Receba isso para a tua vida, as coisas já estão melhorando, irmão. Ah, mas estão me perseguindo, é normal. O problema não é ser perseguido, o problema é como você enfrenta a perseguição.
O problema não é estar na crise, é como você enfrenta a crise. Porque a palavra está dizendo, os teus inimigos serão colocados como estrado. O Senhor está preparando mesas para vocês na presença dos teus inimigos. O Senhor está trazendo um novo tempo para esta casa. A movimentação está mudando, e se você não ficar atento, você vai ficar para trás, irmão. E nós não queremos que ninguém fique para trás, nós queremos todos avançando. Nós queremos todos avançando. Eu ia ler aqui, mas eu não vou ler porque eu quero encerrar. Você vai ler, para completar essa ministração, Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 10 em diante. Quando chegar no versículo 13, e essa carta mais uma vez fala sobre a supremacia de Cristo, vai falar novamente dessa palavra, até que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado dos teus pés. Aí você vai falar para mim assim, pastor, qual é a temática dessa manhã? A temática é: pare de chutar cachorro morto. Porque a gente quer colocar a culpa no diabo para tudo, e o diabo já morreu, irmãos. Ele não tem poder nenhum sobre nós. Colocar a culpa no diabo é chutar cachorro morto. Colocar a culpa no pecado para nós que estamos em Cristo é chutar cachorro morto. Você entende isso, Thay? Que o pecado não tem poder sobre a tua vida se você estiver em Cristo? Você entende isso, Clemerson? Chutar cachorro morto, irmãos. Ele não vai morder você, ele está morto. E todas as vezes que você quer colocar a culpa no diabo, o diabo fala assim, cara, mas de novo. O problema é você, não sou eu. A gente ainda tem que tomar essa ainda. O problema não sou eu não, irmãozão. O problema é você, cara. O problema é você, cara. Se bobear, o diabo vai dar conselho para você. Ele vai falar, se eu fosse você, ia para Cristo logo, antes que só para você, igual sobrou para mim. Enfrente as tuas guerras, não com a tua força humana, mas com Cristo que habita em você. Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão aqui nesta manhã e que estão nos assistindo pela internet já tiveram vontade de desistir. Em algum momento da vida de vocês já pensaram em desistir. Mas sabe por que você não desistiu? Porque Deus sempre esteve com você. Sempre estará com você. E esta manhã Ele está dizendo para a igreja dele, eu estou com vocês. E o meu Espírito habitará em vocês até que eu volte. Desfrutem da minha vida, diz o Senhor nesta manhã. Desfrutem da minha paz, a minha paz eu vos dou. Buscai primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem alguns protocolos que precisam ser seguidos, irmãos. A palavra é muito clara, buscai primeiro e o reino está onde? O reino está dentro de nós. O que essa palavra está falando? Busque primeiro essa mudança dentro de você. Busque ativar esse reino que está dentro de você. Nasça de novo, para que você possa enxergar esse reino.
Enquanto você continuar querendo domesticar Adão, Adão vai continuar dominando a tua vida. Adão não se domestica, e quando eu falo Adão, eu estou falando de uma natureza carnal. Tudo que é inspirado em Adão é inspirado em desobediência e pecado. E tudo que é inspirado fora de Cristo não serve para nós. Muito pelo contrário, Ele nos deu a condição de abandonar esse pecado e começarmos a desfrutar de uma nova vida. Talvez nesses dias de crise, de pandemia, você esteve preocupado com as suas contas, com as coisas de ordem naturais. E o Senhor está falando: filho meu, procure primeiro o meu reino. Busque primeiro o que eu estou gerando dentro de você. Porque quando essa mudança de dentro para fora começar a acontecer, as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que o Senhor está falando? Ele está dizendo: enquanto você não for preparado por mim e tiver condições de receber tudo aquilo que eu tenho para te dar, você não vai receber. Busque primeiro o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro essa transformação, porque quando você estiver transformado de dentro para fora, você estará vivendo em um ambiente seguro. A morte não venceu, o pecado não venceu. Levanta a tua mão e declara: toda cédula, toda escrita de dívida, Jesus já pagou por mim. Então, se você chegar para mim e falar: pastor, o que eu preciso fazer? Eu vou falar para você: não tem algo que você possa fazer, porque tudo aquilo que tinha que ser feito foi feito por Cristo naquela cruz. A única coisa que você deve fazer é se render a esta nova vida. Por isso que a palavra vai falar: aquele que agora está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que furta, não furte mais. Aquele que adultera, aquele que tem desejo da carne, não tenha mais, porque isso não pertence mais a você. Agora, eu acabo de receber algo do Senhor falando a respeito de nós. Espiritualmente falando, é como se nós estivéssemos entrando em um ringue fora de forma. Se nós estivéssemos entrando em uma competição de atletismo fora de forma. E como eu falei para os irmãos da intercessão lá no fundo hoje de manhã, nós precisamos voltar às orações. Nós precisamos voltar ao nosso tempo de leitura de palavra, porque é a palavra que nos liberta. Fala para o teu irmão: nós precisamos entrar em forma. Olha lá o Ronaldo Fenômeno, que bola que ele não virou. Quando ele parou de jogar, quando ele parou de ser um atleta de alto rendimento, não houve mais interesse nele em treinar e manter a sua forma. E automaticamente ele ficou acima do seu peso. Agora eu pergunto para você: as habilidades que Ronaldo Fenômeno tem, elas se perderam? Se ele vier aqui para rachar um fute com nós, Léo, você acha que a gente não vai tomar um vãozinho na perna? Fácil. Porque todas as habilidades que ele tem ainda estão nele, ele só está fora de forma. Isso serve para mim e para você, igreja. Todas as habilidades que o Senhor tem nos concedido em espírito estão aí. Todas as habilidades que o Senhor tem nos dado agora no espírito estão em nós, só que muitos de nós fora de forma. E aí nós vamos entrar em batalhas que no meio do caminho vamos nos cansar. Vamos entrar em jornadas, em caminhadas, em corridas, que no meio do percurso vai faltar o ar. E o Senhor está falando nesta manhã. O Espírito do Senhor está falando nessa manhã: levante a tua mão. E o Senhor está falando: eu sou o personal de vocês.
Eu vou trazer vocês da melhor forma. Eu vou capacitar vocês. Eu vou investir em vocês. E vocês vão correr. Vocês vão voar. Vocês vão vencer. Porque quando o dia mal vier sobre você, irmão, você vai estar tão fundamentado em Cristo que ao invés de murmurar, você vai cantar. Você vai estar tão fundamentado em Cristo que o dia mal não vai te alcançar. Você vai estar tão fundamentado em Cristo que as pessoas vão correr para você. As pessoas vão pedir para você orar por elas. As pessoas vão pedir para você cuidar delas. Sabe por quê? Porque você está em forma. Porque você está em dia. Porque você está sendo aprovado pelo teu Pai. Amém? Se coloque de pé. Pelo Senhor, toda dívida que foi paga, todo governo estabelecido está sobre nós. E nós como igreja nos tornamos, ó Pai, aqueles que vão apresentar o Teu senhorio nas regiões e principados e potestades. E nesta manhã eu quero declarar como ministro do Seu Evangelho que o Senhor vai reativar em nós a Tua graça. O Senhor vai ativar em nós o Teu Espírito e nenhum medo prevalecerá. Nenhum mal atingirá a nossa casa. Nenhum mal atingirá a nossa tenda. Declara, irmão, e não há medo que prevalecerá. O Teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você, pois Teu reino, e Tu é a glória, pois Teu reino. Declara, igreja, para todos sempre, sempre, amém. Para todos sempre, sempre, amém. Para todos sempre. O amor dele venceu, amém? Olha para o teu irmão e fala: você é mais do que você imagina, meu irmão. Você é maior do que você imagina, meu irmão. O pecado, a desobediência, nada disso impera em você, irmão. Nós somos um povo que vive e carregamos o Espírito da ressurreição. E nesta manhã, esse dia das mães, nós declaramos: vivo Ele está. Levanta a mão e diga: a morte não venceu. Vivo Ele está. A morte não venceu. A morte não venceu. Vivo, a morte não, a morte não. Vivo Ele está. A morte não.
Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a muita cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Segura um pouco. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas aos seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Que você continue caminhando em graça. Que você que está aí na tua casa continue caminhando em obediência. Obediência aos teus líderes, obediente aos ministros. E eu quero convidar você a estar aqui no próximo domingo, estar aqui na próxima quarta-feira, agora presencialmente. Fique atento aos novos horários, fique atento à movimentação. E quando nós nos reunimos nesse lugar, nós nos reunimos para declarar: Cristo vivo está, Cristo vivo está. Que a tua semana seja uma semana de excelência, que a tua semana seja uma semana cheia do agir de Cristo. Busque o reino do Senhor na tua vida, busque a mudança do Senhor na tua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Volte à prática da oração, volte ao relacionamento com o Senhor, ative o Espírito que há em vós. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, com a tua casa, hoje e para todo sempre. E a igreja diga amém. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe a todos vocês. Declare: a morte não venceu.